O NUPEP apresenta... Este é o programa Refletindo sobre a Vida Boa, apresentado e dirigido pelo professor Jorge Melquiades. Estamos aqui na Uniso, Universidade de Sorocaba, para novas entrevistas. Enquanto isso, convidamos você, querido amigo e querida amiga, para refletir junto conosco. O que é ética e o que é moral? Eu sou o Evandro Fernandes e este que nos filma é o Lúcio Seik. Estamos agora com o professor Aldo Vanuc, assessor da reitoria da Universidade de Sorocaba. Professor Aldo, o que é ética? Ética é literalmente o estudo dos costumes. É uma palavra grega. Moral é a mesma coisa em latim. Há os que distinguem ética de moral e moral de ética. Ética seria a parte científica e moral seria a parte prática. Eu acho que, independente dessa discussão, o importante para mim, e acredito que para a sociedade e para o amigo telespectador, captar bem a essência dessa ciência, ética ou moral. Qual é a essência da ética? Para mim, é o respeito à pessoa humana. A pessoa humana que é um ser totalmente único no universo. Nós vivemos num universo onde há coisas, onde há animais e onde há gente. Coisas são o mar, as nuvens, as árvores, as flores, as pedras. Animais, nós sabemos, são aves, são peixes, são feras, são animais domésticos, são companheiros do ser humano. Mas dentro do universo, um ser único é a pessoa humana. Ou seja, ela é tão grande que é capaz de estudar e interpretar as coisas e os animais. Mas ela é tão pequena que qualquer coisinha pode derrubar um ser humano. Não precisa pensar numa doença, numa catástrofe, numa epidemia. Essa pessoa, esse ser único que é a pessoa humana, acredito que é o ponto central da ética, e no Brasil atual
é precisamente esse o ponto que precisa ser destacado. Nós ficamos praticamente envolvidos e quase que enojados de tanta corrupção no ambiente em que estamos vivendo. Isso nos enoja e, ao mesmo tempo, nos envergonha, especialmente perante o mundo. Hoje, qualquer ato aqui, daqui 2, 3, 10 segundos, é conhecido no mundo inteiro. E o mundo inteiro está sabendo que nós estamos num mar de lama, tentando, é verdade, sair disso, mas eticamente muito comprometidos. Por quê? Porque as pessoas, as próprias pessoas, não se respeitam. São frutos de família, de pais que não se respeitavam. Quando o menino chega da escola, reclama do professor ou da professora, e o pai imediatamente toma a defesa do aluno, do filho, sem mais nem menos, já é falta de ética. E o professor e a professora? Será que eles estão errados em exigir um pouco mais do seu filho? E sabemos que existe até o excesso, o absurdo de pai e mãe que imediatamente vai abrir BO contra a escola, contra o professor. Então a corrupção começa em casa. Começa quando o pai, a mãe, o irmão mais velho se vangloria porque conseguiu, olha, eu não podia entrar naquele ambiente lá, mas eu peguei o cartão de alguém e entrei. Outro que estaciona em lugar de idoso, e eu pergunto, mas você tem 40 anos? Aí ele me mostra, não, o fulano que tem esse cartão da URBS me mostrou e eu boto lá. As coisas acontecem na base, não é só em Brasília. E por quê? Porque não se respeita o ser máximo do universo, que é a pessoa. E o que é a pessoa? Um ser racional. Essa racionalidade, junto com o amor, com a paixão, com os sentimentos, são qualidades únicas que nós precisaríamos valorizar mais, muito mais. Se houvesse mais ética, a gente seria mais feliz, a sociedade seria mais feliz, haveria menos bandido, haveria o mal sempre, porque a gente está envolto, sempre envolvido no bem e no mal. Mas quando a pessoa se valoriza, ela tem regras, ela segue mandamentos desta ou daquela igreja, ela conhece pelo menos o suco da Constituição Nacional. E é por isso, então, que eu até aproveito a ocasião, pego assim de repente para essa entrevista, eu parabenizo o programa e a TV Com e desejo que muitos e muitos outros responsáveis da nossa sociedade sorocabana deem o seu depoimento e enriqueçam esse programa. Parabéns lá, Jorge Melquiades. A grande farsa, a grande mentira é a sina do ignorante. Tudo o que quer é ser amante das artes, das partes, dos corpos. É oco, vazio de entendimento. E seu sentimento, o sofrimento, é o seu mais forte argumento para não crescer, não aprender e não ver que é o próprio ser desatento. Olá, pessoal. Antes de qualquer coisa, hoje eu gostaria de fazer uma petição coloquial ao nosso querido prefeito José Crespo Gonzalez. Com toda a admiração e respeito que tenho por Vossa Excelência,
e estando ciente de que o Senhor tem muitos problemas para resolver e dificuldades imensas a superar, eu, mesmo sabendo disso, eu tomo a liberdade de pedir, em nome dos acadêmicos e de toda a sociedade sorocabana, que impeça a remoção da Academia Sorocabana de Letras de sua sede na Casa 52 do pátio da estação ferroviária. Ela é um patrimônio cultural de grande valor de Sorocaba. Seu grande valor é civilizatório e está sendo ameaçada de remoção altamente prejudicial às suas atividades. Por favor, senhor prefeito, faça o possível para impedir isso, contando com o seu mais aprimorado senso de justiça. Agradecemos de coração, senhor prefeito. Muito obrigado. Agora sim, vamos que vamos. Cara amiga, caro amigo, vocês estão preparados para raciocinar? Estão preparados para se manterem atentos, despertos, durante um certo tempo de encadeamento racional? Sim? Então não vão dormir? Não? Tá bom. Então me acompanhem. Eu quero também agradecer aos ilustres advogados, professores universitários e intelectuais amigos pela gentileza de nos conceder entrevista sobre essa complicada questão que propusemos. Primeiro, sobre a profissão do bandido e depois sobre ética e moral. Os nossos entrevistados são apanhados de surpresa e por isso praticamente têm de improvisar uma breve resposta. Mesmo assim, eles têm sido brilhantes e até realizam o impossível que é falar sobre esse tema tão complicado com simplicidade e clareza suficiente para que todos entendam. Os nossos entrevistados honram e iluminam o nosso programa. Muito obrigado. Agora, amigos e amigas, percebam isto. Se até para as mentes mais brilhantes o problema ético é difícil de ser resolvido de imediato e com brevidade, imaginem só a dificuldade da maioria das pessoas normalmente pouco chegada a estudos ou a esforços intelectuais. Como é que essa maioria pode decidir como agir no imediato do dia a dia diante dos problemas éticos? Evidente que decide com muita dificuldade, é claro. Esse fato prova também que é confuso o saber disponível sobre a ética. Nós já vimos, em programa anterior,
que essa confusão não é só teórica. Nós já vimos que a confusão se reflete na conduta das pessoas e na educação de crianças e jovens, gerando uma ética prática favorável a corruptos, a ladrões e bandidos. Lembram da ética dos bandidos, então? A confusão moral se desenvolveu por interferência de interesses políticos e ideológicos. Nos últimos 500 anos, aumentou muito essa confusão, porque os interesses da burguesia foram confrontados pelos interesses de anarquistas e socialistas. Sendo assim, durante a modernidade, os interessados dessas correntes de pensamento têm usado refinados métodos para convencer os povos para viverem conforme suas doutrinas. E as mentes que se submeteram são controladas para viverem em conflito, umas com as outras da doutrina contrária. Para piorar, essas ideologias enfiaram na cabeça das pessoas princípios e valores de uma economia política para substituir os princípios e valores da moral que antes da modernidade era a religiosa, cristã no Ocidente. Aí, parte das pessoas passou a desejar a falsa liberdade que pode ser comprada no mercado. E a outra parte passou a desejar a liberdade que o Estado proletário poderá distribuir. O desejo de obter uma ou outra liberdade falsa, porque ambas são submetidas a leis da política econômica e aos interesses alheios. Por isso, leva as pessoas esse desejo por essa liberdade falsa, leva as pessoas a buscar lucro ou então vantagem nas relações sociais, com o desprezo do saber moral. As pessoas foram alienadas da necessidade natural por relações sociais saudáveis. E aí alegam que não tem tempo para refletir seriamente sobre ética. Por isso, fogem de pensar no que é ética como o diabo foge da cruz. É o que dizem. Afinal, essas pessoas estão muito ocupadas correndo para ter a falsa liberdade individual,
Assim como os ratos condicionados correm na roda de exercícios de um laboratório de psicologia behaviorista. Corre, 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 dentro da jaula. Dizendo em outras palavras, alienadas das próprias necessidades íntimas e naturais, a pessoa não percebe que deve competir por vantagens financeiras, hierárquicas ou políticas e odiar. Dizendo ainda de outro modo, para que fique bem claro, a pessoa alienada da necessidade humana de boas relações foge do saber sobre a moral, mas não foge da responsabilidade histórica, entre aspas. Não foge de odiar a burguesia, nazistas, comunistas. Sendo assim, fugindo de um saber, não percebe que foi condicionada ao dever de sair em passeatas, de fazer greve, de acordar cedo para estudar, para trabalhar, se formar. O dever de se vestir, de dançar as músicas da moda nas baladas, de ter o corpo tatuado ou modelado conforme as exigências da moda, de viajar a turismo ou então, para aprimorar o currículo, de seguir as leis de trânsito, etc. Falando nisso, eu lembrei agora que só ciclista não precisa obedecer lei de trânsito alguma. O ciclista dirige na calçada, na mão e contramão, em alta velocidade, pondo em risco a integridade física dos pedestres e avacalhando com o trânsito, com toda a ordem do trânsito. Mas é exceção. Ainda bem que é só ciclista. Já imaginaram se essa moda pega para os carros? Então, exceção deixada de lado. Vocês viram que esse contexto é de múltiplos e férreos deveres e revela esse contexto uma falsa liberdade. Hoje tem até educadores que tentam impedir que os alienados fujam de palestras sobre ética, fazendo retórica politicamente correta, ou arengando como sofistas contraditórios, e falando muito sobre a falsa liberdade individual
que os amestrados tanto gostam. Olha, sem ser nem um pouco politicamente correto, eu tenho de confiar na inteligência racional das pessoas que por acaso me dão atenção. A elas, eu digo na lata, a palavra ética que uso como sinônimo da moral significa simplesmente a ação para o bem social. Esclarecendo que fazer o bem, tanto quanto fazer o mal social, ao fazer uma ou outra dessa escolha moral, porque tem a moral do bem e a moral do mal. Porém, aqui, o confuso não deve fazer confusão, achando que falo de valores religiosos ou então de valores abstratos, diáfanos e tal e coisa. Eu falo que o bem é uma finalidade, um fim, um objetivo, uma escolha racional de vida, assim como o mal. O mal tem sido a escolha na ética dos políticos inescrupulosos e de bandidos. Mas essa escolha não é por valor abstrato. Antes fosse, porque não seríamos tão roubados e não estaríamos vivendo a situação de hoje no país. Verifiquem, esses são resultados objetivos e materiais da escolha para o mal. Vocês estão gostando desse resultado? Então, o que eu estou fazendo é dizendo que se a pessoa se compromete com o bem, assume o dever, ou então a responsabilidade de trabalhar pela paz e pela coesão social. Já a pessoa que se compromete com o mal, assume, querendo ou não, na consciência ou na inconsciência, o dever. O dever. Ela deve destruir a paz e a coesão social. Vejam que em qualquer das escolhas há comprometimento, dever e responsabilidade, porque estas são palavras que designam virtudes do ser humano. Os animais irracionais são incapazes de se comprometerem com deveres morais. Vocês já viram o quanto é difícil educar um gato jovem para não defecar nem urinar dentro da casa de uma família humana? Já viram? Se viram? Entenderam que é preciso paciência,
É preciso muito amor para educar esse gato, por condicionamento ou amestramento. E essa tarefa, você viu, é quase tão difícil quanto educar um alienado para não defecar nas relações sociais que começam na família, em casa. Isso é. Então, nestes nossos programas, estarei provando, sempre de modo racional e experimental, que ética, enquanto sinônimo de moral, pode ser definida em breves palavras como a conduta humana que atende aos princípios do bem e do bom relacionamento social. A conduta humana voltada para o mal deteriora, destrói as relações sociais, a paz e a qualidade de vida e a própria estrutura da sociedade. Neste momento pode aparecer um outro confuso, que não entendeu nada do que expliquei sobre valor, e contestar: ah, mas o que é bom para mim, o que é bem para mim, pode não ser bem para outro. Se, por exemplo, eu dou uma esmola para o sujeito, achando que estou fazendo um bem, ele poderá se embebedar e ser atropelado por um trem. É boa essa. É boa. Você já deve ter ouvido. Vejam, o que esse indivíduo está nos colocando é o problema da caridade. Caridade, nós estaremos verificando mais tarde se é conduta moral ou não. Além disso, percebam que se ele sabe que dando dinheiro para o outro poderá se embebedar e ser acidentado, atropelado por um trem, ele sabe que não deve dar o dinheiro para o indivíduo. Ele sabe, ele não tem dúvida. Então ele não está colocando uma dúvida para nós. Ele está colocando uma certeza que, na verdade, serve para nos arrastar para uma estéril competição animal sobre valores supostamente individuais, mas que são, na verdade, ideológicos e voltados para o mal das relações sociais. Tudo isso irá ficando cada vez mais claro. Veja que quando eu falo do bem social, já estou abrangendo com o termo todos os interesses individuais que são benéficos à sociedade. E você pergunta, o que é uma sociedade? Eu respondo, é um conjunto de indivíduos que se unem de um modo duradouro com o fim de conseguir aquilo que isolados não conseguiriam. Isoladamente, por exemplo,
eu não poderia estar aqui. Por exemplo, meu esforço de nada adiantaria se meu pai e minha mãe não tivessem se unido numa sociedade matrimonial, me gerado e cuidado tão amorosamente de mim. Veja, uma sociedade difere de bandos, ou então de aglomerados ocasionais de pessoas, como aquelas que vemos numa torcida de jogo de futebol, ou então na fila do ponto de ônibus. Os integrantes de uma sociedade têm objetivo comum e atuam de modo colaborativo e organizado para realizar o objetivo. Eles obedecem regras que dão ordem, que dão organização para as condutas de cooperação. Não é assim um negócio doido. Os meus pais, por exemplo, tendo o objetivo de constituir e manter a família, se organizaram as condutas de modo que a minha mãe assumiu, como era antigamente, o papel social de cuidar da casa e dos filhos, enquanto meu pai corria atrás do vil metal para abastecer a família de alimentos e bens. Após o exemplo, vocês agora podem perguntar: mas se essa definição de ética simples é tão boa, por que não é usada na educação, por exemplo? Eu repetiria. Porque foi deturpada por interesses do poder econômico e político e substituída por mentiras sobre a liberdade individual. E foi essa mentira sobre liberdade que muitas pessoas passaram a repetir como papagaios para justificar um voluntarismo alienado da responsabilidade com a boa convivência social. Amigos, a palavra liberdade é usada tanto para comover em nível internacional como em nível nacional. No nível dos indivíduos na sociedade, a palavra liberdade é muito usada para justificar a fuga do compromisso com a moral do bem. E ela é usada de modo falso, entendam, significando ausência de limites para a conduta. Mas a liberdade, enquanto com o significado de ausência de limitações, é uma quimera,
é ficção, é ilusão, é mentira, finalmente. A única liberdade possível é relativa a situações e condições particulares, nas quais algum limite está ausente. Para entender, eu posso dizer assim, por exemplo, dizer sem mentir, que no momento estou livre de algemas em meus pulsos. Mas eu não posso dizer, sem mentir, que não há vínculos de amor profundo, me algemando aos meus amigos e parentes. Também o indivíduo mente quando diz que é livre. É livre, ele diz, eu sou livre para voar como um pássaro. Também aí está mentindo, embora possa parecer poético, impressionante, comovente. Mas ele mente porque se utiliza de avião para voar, de parapente, ou então de asa delta. Em qualquer desses casos, ele está limitado aos aparelhos em questão, às condições do vento, ao dever de observar as regras de decolagem, de voo, de aterrissagem, de deveres que o pássaro não tem. O pássaro voa sem nenhuma preocupação, ele simplesmente voa, sem preocupação na decolagem, na aterrissagem, no bater das asas. Percebam, ninguém vivendo em sociedade está livre dos deveres sociais. A pessoa pode fugir. Ela pode fugir dos deveres de colaborar e apenas usufruir como parasita da proteção e de todos os benefícios que o coletivo lhe proporciona, como casa, alimento, roupas, idioma, companhia solidária e todos os demais serviços e afetos que desfruta. Vocês acham que eu poderia usar essa camisa, a calça com a qual estou, se eu não tivesse a colaboração social? Você poderia escovar os dentes de manhã se não tivesse alguém que fizesse a escova, alguém que fizesse a pasta de dente? Então, vai praticamente ao infinito todos os benefícios desfrutados pela colaboração existente na sociedade. Então, não se pode nem dizer, sem mentir, que o sujeito é livre porque se afastou da civilização e vive completamente isolado em uma ilha. Não se pode dizer isso sem mentir, primeiro, porque esse camarada que se isolou deve tudo o que aprendeu e que levou do convívio social. Ele está em dívida por todo o amparo que recebeu de outros na infância, na adolescência,
pelo corpo bem nutrido, sarado, cuidado, pela assistência familiar e médica que recebeu, pela memória constituída de modo a lhe fornecer nos sonhos o alento revigorante da companhia de velhos amigos, antigas namoradas, etc. Ele vive socialmente até nos sonhos. Agora, se ele não paga dívidas contraídas com a sociedade, é caloteiro, é ingrato. Mas, por outro lado, acontece que dificilmente alguém irá se propor a viver totalmente isolado numa ilha, fustigado por mosquitos, sujeito a intempéries e doenças, para fugir de compromissos morais. Não vai, não. O sujeito prefere ficar na sociedade mentindo para os outros, dizendo que é livre da moral. Mentindo porque depende da sociedade, depende da moral dos outros, porque senão já estaria assassinado. E ele diz isso também porque nunca parou para pensar nessas histórias que lhe deram para repetir como papagaio, justamente para defender a mentira grande da liberdade individual, da moral societária. Isso tudo que eu disse fica bem mais claro se você pensar na sociedade como uma empresa limitada. Uma sociedade de dois indivíduos que se unem com o objetivo de gerar lucros. Pense que um dos dois, se dizendo livre moralmente de compromissos, só comparece na firma para tirar proventos do esforço alheio. O que ele é? Ele é livre? Não. Ele é igual ao político corrupto da nossa sociedade, não é? Então, ele é igual a qualquer ladrão vulgar na medida que só comparece para tirar, não é? Então, o sujeito que se diz livre individualmente, ele faz isso para fugir de compromissos morais. E é, portanto, um praticante da ética do bandido. Não é? Não é? É claro que é. É sim. Então, se um sujeito tira algo de outro, sem pagamento ou retribuição, você está diante de um fato objetivo, que é a moral do mal. Na prática das relações sociais. Isso não é meramente uma questão de valores. Não é uma questão de ordem subjetiva. Agora, por outro lado,
Se você quer saber quais são as regras, as leis, os preceitos ou os princípios que motivaram o sujeito a só roubar, só tirar, sem nada retribuir, você então passa a estudar a ética do ladrão sob o enfoque da psicologia racional, que é o nosso enfoque nascido da filosofia. É claro que, reafirmo, nos comprometemos a provar tudo o que for exposto aqui, fornecendo fartas razões e fatos reais verificáveis, na medida em que estaremos explicando tudinho, tintim por tintim, com riqueza de detalhes, para que ninguém possa alegar liberdade individual como sendo um direito do ignorante. Com essa, eu espero encontrar você no próximo programa. Por enquanto, receba o meu abraço carinhoso e até lá. Aqui na Magno Júnior, somos mais que professores, somos educadores. Uma estrutura cercada de verde e muito conhecimento. Inglês, espanhol, informática, modalidades esportivas. Aqui estimulamos a arte e o melhor de cada aluno, porque os gênios não surgem do dia para a noite. Professora, terminei! Leozinho, parabéns! Não vou te dar 10, vou te dar 20. Escola Magno Júnior, tradição e qualidade de ensino. Gabinete de Leitura Sorocabano, de portas abertas para a cultura. Estamos aqui com a professora Elaine Casagrande, que leciona as matérias de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui da Universidade de Sorocaba. Doutora Elaine, o que é ética? Bom, ética são valores, né, a serem respeitados, e ética, a palavra ética, né, vem do grego, né, vem dos antepassados, então significam premissas que vão dirigir a conduta humana. A ética, ela vem com um aprendizado, ela vem com ensinamentos, então realmente a ética, ela não é inerente ao ser humano. O ser humano, então, ele vai adquirindo conhecimento e dessa forma ele pode agir com ética. É diferente de moral, né? Porque a moral, ela já tem a ver com o caráter da pessoa. Então, um indivíduo, ele nasce já com certos freios que fazem parte da sua educação, da sua orientação religiosa, do meio em que ele vive e que realmente já são inerentes a ele. Então, a moral já é inerente do ser humano. Já a ética, ela vai sendo adquirida com conhecimento. Estamos aqui com o professor João Francisco, que leciona a disciplina de Direito Penal. Professor João Francisco, o que é ética? Ética, dentro de da disciplina de Direito Penal que eu costumo lecionar, eu trabalho na área de segurança pública, né? A ética é tudo aquilo que está relacionado aos valores, é tudo que a pessoa traz, né? É o seu conteúdo interior, é aquilo que ela entende como correto e que atende, está relacionado necessariamente a algo que a sociedade impõe, né? Isso é ética, é tudo que a pessoa traz consigo a partir da educação que ela recebe, e isso vem desenvolvendo ao longo do tempo,
conforme os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, conforme o desenvolvimento da sociedade. Isso eu entendo como ética. E o que é moral? Moral, eu penso ser alguma coisa mais abrangente do que a própria ética, né? Porque a moral está relacionado a um caráter, a moral está relacionado a algo, um contexto muito mais abrangente, né? A moral já vem sendo tratada há milhares de anos, né? Então eu penso que a moral, a ética, estaria dentro da moral, né? Então a moral ela transcende, né? Ela é algo, a ética estaria dentro da moral, né? Não sei se eu consegui ser claro, né? Não sei se eu me fiz compreender. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez nós não vai mais, nós não somos tatu, viu? O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós volvemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez nós não vai mais. Outro dia encontremos com a nossa que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter pegado o recado na porta. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez nós não vai mais. Outro dia encontremos com a nossa que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter deixado o recado na porta. Obrigado, obrigado.